Então, boa noite, pessoal. Agora eu vou começar falando da regra do produto e da regra do quociente. São regras um pouquinho simples, né? Então é importante a gente saber para poder derivar. Regra do produto. No início, né, um pouco de história agora, né? Senta que lá vai a história, né? O Leibniz pensava que a derivada do produto de duas funções era o produto das derivadas. Essa equação aqui, ele pensava que era igualdade, lá no final, né? Essa desigualdade que está na última linha do slide, ele pensava que era igualdade, mas se qualquer exemplo, né, um exemplo simples, você consegue perceber que não é igual, é desigual, né? A derivada do produto é diferente do produto das derivadas. Então aqui tem alguns exemplos de funções que isso não funciona. Por exemplo, f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado. Isso o produto disso vai ser x a terceira, né? Produto dessas duas funções. Derivando vai dar 3x ao quadrado. Porém, se eu fizer a derivada de cada uma dessas funções, a derivada da f vai dar 1, a derivada da g vai dar 2x. Então vai ficar 2x, né? Então logo vai ficar diferente. De um lado eu vou ter 3x ao quadrado, que é a f vezes g derivada, né? F vezes g', e do outro lado vai ficar f', g' vai ser 2x. Então logo não vão ser iguais essas duas derivadas aqui. Então, resumindo, o produto, aliás, a derivada do produto é diferente do produto das derivadas. Agora voltando, né? Qual é a regra correta mesmo? Depois Leibniz pensou melhor e ele descobriu a regra. Essa é uma versão da regra, né, na forma que Leibniz escreveu. Só que eu gosto mais dessa versão aqui. Escreve um pouquinho mais, mas ela é, né, mais parecido com o que a gente está acostumado a ver aqui, né, até agora. Então a derivada do produto de duas funções f e g vai ser a f vezes a derivada da g mais a g vezes a derivada da f. Então eu vou colocar isso lá no resumo também, que é uma regra importante para a gente. Vou colocar aqui. Então voltando aqui agora para os slides, a gente vai ter um exemplo aqui, né? Se f de x é x elevado a... Não, se f de x é x vezes e elevado a x, encontre a derivada. Acho que isso é bem simples, né, da gente calcular agora que a gente já sabe a regra do produto. Então deixa eu pegar aqui minha mesa para a gente resolver essa questão. Só um minuto. Então eu vou fazer a letra A, né? Aqui no quadro. Só um minuto. Deixa eu ir lá pro quadro e compartilhar a tela com vocês. Só um minuto que minha caneta não está funcionando aqui. Pera aí. Deu um probleminha aqui. Agora voltou. Beleza, então vamos lá. Como é que eu derivo essa função? Posso
pensar nessa função como sendo produto de duas funções. Uma função f maiúsculo de x, que é igual a x, e a função g, que é e elevado a x. A regra... peraí só um minuto. A regra do produto, ela me diz o seguinte, eu posso escrever eu vou escrever de uma forma mais rápida aqui. Vai ser o seguinte, vai ser f de x, aliás, deixa eu colocar f maiúsculo, não é isso? Vai ser o f de x que multiplica g' de x mais f, eu vou colocar aqui a g, né? Mais g de x que multiplica f de x, no caso f' de x, né? Essa é a regra do produto. Deixa eu só ajeitar esse f', pronto. Então a derivada da f minúscula vai ser f maiúsculo vezes g' mais g que multiplica f' maiúsculo' de x. Agora é só substituir. Quem vai ser quem é f maiúsculo é x. Quem é a derivada da g é e elevado a x. Mais quem é a g? E elevado a x. Quem é a derivada da f? Vai dar 1. Então nem coloco nada aqui, né? Então eu posso só colocar o e em evidência. Vai ficar x mais 1. Essa é a resposta dessa questão. Então eu resolvi usando a regra do produto. Então, a letra B, ela dá um pouquinho mais de trabalho. É a mesma função, só que agora ele quer a enésima derivada. Então se eu derivar n vezes, eu derivei uma vez e achei, encontrei esse valor aqui, e elevado a x, x mais 1. Se eu derivar de novo, então eu vou pegar agora eu vou pegar essa função aqui, que está, deixa eu separar aqui, né? Vou pegar essa função aqui, deixa eu copiar ela aqui. E agora ela que eu vou derivar, certo? Eu vou usar também a regra do produto, certo? Se eu fizer isso, tal, eu vou encontrar uma outra derivada. Vamos voltar aqui para os slides para a gente analisar, né? E aí, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer várias vezes isso e tentar adivinhar qual vai ser, quando eu fizer n vezes, qual vai ser a derivada. Então, essa aqui foi o que eu acabei de resolver, a letra A. Então, deu esse aqui, x mais 1 que multiplica e elevado a x. Agora eu vou derivar de novo para achar a letra B, né? Então, derivar várias vezes. Derivando essa função, usar novamente a regra do produto, e eu encontro x mais 2 que multiplica e elevado a x. Vou derivar de novo. Derivando de novo, eu vou achar a terceira derivada, vai ser x mais 3 e elevado a x. A quarta derivada, x mais 4 e elevado a x. E eu já encontrei um padrão. Então posso deduzir que a enésima derivada vai ser x mais n que multiplica e elevado a x. Então eu resolvi a letra B. Regra do quociente agora, né? A regra do quociente é um pouquinho mais complicada do que a regra do produto, mas dá para memorizar também, dá para a gente saber qual é essa regra. Agora eu tenho um quociente da função f e da função g. A derivada vai ser uma fração também. No denominador eu vou ter a g ao quadrado e o numerador
é bem parecido com a regra do produto, só que é uma subtração e vai ter lá, e vou colocar assim, a g, que é o denominador, vezes a derivada da f, que é o numerador, menos a f, que é o numerador, que multiplicado pela derivada da g. Então essa regra eu vou colocar lá no meu resumo também. Muito importante saber essa regra. Aqui meu resumo. Beleza, então voltando aqui, vamos ver um exemplo da regra do quociente. Aqui tem um exemplo, né? A y igual a essa fração aqui. Então, se eu tivesse a função f em cima, e no numerador, né, e no denominador a função g. Como é que eu faço para achar a derivada de y? Eu vou colocar a g no denominador, então x ao cubo mais 6, e eleva ao quadrado. E em cima vai ser a g, que multiplica a derivada da f, menos a f, que multiplica a derivada da g. O próximo passo é derivar. Então, derivada da f, né, a função que está no numerador, é 2x mais 1. Vou usar a regra da potência. E a derivada ali da g, né, que é a x ao cubo mais 6, a derivada vai ser 3x ao cubo. Usando também a regra da potência. Agora eu posso expandir, né, sair eliminando, somando os termos em comum. Isso, e aí eu chego nesse resultado. Okay. Então, assim que usa a regra do quociente. Então, basicamente isso. Agora a gente vai ver um pouco sobre as funções trigonométricas. Eu não vou fazer muito detalhe, né? Não é uma função muito útil para a gente, mas é importante saber, conhecer a derivada. E vamos começar com a derivada da função seno. Como é que a gente deriva a função seno? A gente vai usar a questão do limite lá, né? Mas antes a gente pode até, se a gente fizer o gráfico e analisar a inclinação da seno, essa função, aqui tem duas funções aqui, né? A de cima é a função seno, e pode ver que no gráfico tem as tangentes aqui, né? A inclinação das tangentes. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, quando x é π sobre 2, a inclinação é 0. E coincide com cosseno de π sobre 2, que é 0. Okay? Então, pelo gráfico, a gente percebe que toda vez que a função seno, a inclinação é 0, o gráfico do cosseno, o y é 0. Então, a dedução é que a derivada do seno vai ser igual à derivada do cosseno. Não só nesses pontos onde a derivada é 0, mas enfim, nos outros pontos também coincide assim, o valor da derivada, né? Por exemplo, a função cosseno ela varia entre menos 1 e 1, o y dela, né? E pode ver aqui também que a função seno, ela também tem momentos que a derivada é 1, por exemplo aqui no ponto 0, né? No x igual a 0, na origem. O seno, a inclinação aqui próxima de 1, né? 1 no caso, né? Que é exatamente coincide com o cosseno de 0, que é 1. E fica alternando entre mais 1 e menos 1. As inclinações aqui da função seno, que coincide também com o cosseno. Então, resumindo, a derivada, né? Olhando graficamente, a derivada do seno é a derivada do cosseno. Desculpa. Repetindo, né? A derivada da função seno é igual ao cosseno de x. Okay? Derivada de seno de x é igual ao cosseno de x. Olhando graficamente. Mas a gente pode argumentar, mas e se eu calcular usando limite? Será que é isso mesmo, né? Então eu posso tentar
calcular através do limite, a definição lá de derivada, né? Então, qual é a definição derivada da f de x? Ou qual é a definição de f' de x? Aquela, né? Aquele limite lá, né? Da f de x mais h menos f de x dividido por h, né, calculando o limite quando h tende a zero. Ou seja, é o ΔY sobre ΔX. Okay? Quando o ΔX, que é o h aqui, tende a zero. Agora eu vou substituir o valor da função, né? A função é seno. Então, substituindo o valor do seno, eu tenho essa equação aqui do lado direito, que vai ser seno de x mais h menos seno de x, dividido por h, isso calculando o limite quando h tende a zero. E agora o que eu faço? Próximo passo, eu tenho que lembrar lá do ensino médio. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Só um minuto. Compartilhar aqui. Lá no ensino médio, professora lá, né, de matemática, ensinou que... eu não sei se a professora de vocês ensinou desse jeito, a minha ensinou desse jeito. Seno de A mais B é igual... Opa, a caneta falhou aqui. Seno de A cosseno de B mais seno mais seno de B cosseno de A. Então essa regrinha aqui, professora lá do ensino médio, né? A minha professora fez o seguinte, para a gente memorizar essa fórmula, né? Então eu nunca esqueci. Ela falou desse jeito: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E aí eu nunca esqueci dessa forma, né? Só que eu não tenho A mais B, né? Eu tenho lá X mais H, ok? Mas aí é só aplicar a fórmula. Onde tem A, coloco o X. E onde tem B, eu coloco H. Ok, deixa eu ajeitar aqui. Então, é isso. Então agora eu vou substituir onde tem seno de x mais h, eu vou substituir por seno x cosseno h, seno h cosseno x. Então eu vou voltar aqui para o slide. Então, perceberam aí, ó, onde tem seno x mais h, agora vai ficar seno x cosseno h mais seno h cosseno x, só que eu inverti, né? Tanto faz aí, cosseno x seno h ou seno h cosseno x, menos seno. Aí o próximo passo aqui, eu vou isolar os termos que não dependem de h, né? Porque eu posso tirar para fora do limite. Tem coisas que só dependem de x. Certo? Aliás, eu posso fazer isso daqui a pouco. Nem precisar fazer isso agora. Na verdade, o que eu posso fazer agora é isolar esse cosseno de x, seno de h. Enfim, posso fazer isso agora, eu posso também fazer como eu tinha dito antes, isolar os termos que não dependem de h. Ok? Então, deixa eu ver, o próximo passo... Opa, passou demais. Aí o próximo passo, eu estou exatamente fazendo isso, isolando os termos que não dependem de h. Certo? Fiz isso. Então a equação 1 aqui, né? Exatamente isso.
Esses termos que não dependem de h, por que eu tenho que separar eles? Porque é mais fácil calcular o limite. O limite de seno de x quando h tende a zero vai ser seno de x, okay? Que não depende de h. Mesma coisa, o limite de cosseno de x quando h tende a zero vai ser igual a cosseno de x. Então, agora eu vou substituir isso na equação 1. E outra coisa, seno de h dividido por h, quando, o limite, né, de seno de h dividido por h quando h tende a zero, isso eu posso provar, né, então posso provar que isso é igual a 1, certo? Então, a demonstração é um pouco chata, né, eu vou pular essa parte, eu não vou entrar em detalhes, quem quiser saber mais, né, por que o limite de seno de θ dividido por θ quando θ tende a zero é igual a 1, no caso que só substituir o h, né, por θ. Quem quiser saber pode procurar, né, pesquisar nos slides eu coloquei, ou então no livro, enfim. Né? Então eu vou só, para simplificar as coisas, então eu vou substituir agora na equação. E substituindo, eu posso, na verdade, também é um pouco chatinho descobrir quem é o cosseno de essa parte aqui, cosseno de θ menos 1 dividido por θ, quando o limite quando θ tende a zero. Isso aqui é um pouco chatinho, demonstração, mas isso é igual a zero. Eu vou usar esse fato aqui, que o seno de θ dividido por θ quando θ tende a zero vai ser 1, né? Vou usar a equação 2 aqui, consigo provar isso. Então, o que acontece? Aquela minha equação lá, a equação 1 que eu falei, né? Essa aqui tá aqui embaixo, a penúltima linha. Substituindo, né, todos esses resultados. Ó. O limite de seno de x quando h tende a zero vai ser seno de x. O limite de cosseno de h menos 1 dividido por h quando h tende a zero, isso a gente viu lá que é zero. Né? Mais limite do cosseno vai ser cosseno de x. E o limite do seno de h dividido por h, quando h tende a zero, já viu lá que é 1. Então, substituindo todos esses valores, eu tenho que a derivada da função seno vai ser igual a cosseno. Então, essa é uma fórmula que eu vou colocar lá também no resumo. Então, tipo também uma fórmula fácil, né, de memorizar, mas é chatinha para demonstrar. Então, não é tão simples para demonstrar. Então aqui, derivada do seno e cosseno. E a derivada do cosseno. Alguém sabe qual é a derivada do cosseno? Coloquem aí no chat. Menos seno de x. Exatamente. Exatamente. Certo. E... Ah tá, antes vamos ver um exemplo, né, na verdade. Um exemplo disso aqui. E aqui o legal desse exemplo é que a gente vai usar também a regra do produto. Então deixa eu voltar aqui para o quadro. Só um minuto aqui. Então, como é que eu encontro essa derivada? Vou usar bem, né? Vou repetir a regra do produto. É importante a gente não olhar, né, a regra lá, só se realmente não souber de jeito nenhum. Mas tentar lembrar da regra ajuda muito. Com o tempo, né, tanto tentar lembrar, a gente acaba, né, memorizando. E só olhar no resumo no último caso ali, né? Vamos lá, então a derivada de y vai ser
a f que multiplica g' mais... Opa, vou colocar aqui g' f de x. Tá, então agora só é substituir. Y' vai ser a f, que é x ao quadrado, x ao quadrado. G', derivada de seno é cosseno de x. Opa. Mais g'... Não, desculpa, tá errada a fórmula, né? Deixa eu só corrigir aqui, né? Fg' mais gf'. G é seno de x, f' de x. F' de x, vou colocar entre parênteses aqui para facilitar. F' vai ser 2x. Ok? Então, basicamente isso. Se quiser eu posso colocar em evidência o x também, mas enfim. Não é essencial, não é essencial colocar em evidência. Então achei a derivada. Continuando aqui, então só a resposta aqui, né? Então, como vocês falaram aí no chat, a derivada do cosseno vai ser menos seno. Também eu vou colocar lá no meu resumo. Isso aqui também. Derivada de cosseno é menos seno. Aí derivada de tangente, eu posso usar a regra do quociente. Porque tangente é, a gente viu lá no ensino médio, né? Tangente é seno, tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. Então só é derivar, então seno de x dividido por cosseno de x. Eu vou colocar cosseno de x ao quadrado, né? Fica no denominador. E em cima vai ser cosseno de x derivada de seno menos seno de x derivada de cosseno. Ok? Então é só fazer aqui as operações, o produto, calcular as derivadas, faço o produto e eu vou encontrar cosseno de x, na penúltima linha aqui, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de y, aliás, de x, repetindo, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso dá 1, né? Essa soma dá 1. Então, substituindo, na última linha tem que essa derivada da tangente vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x, isso é igual a secante ao quadrado de x. 1 sobre cosseno de x é igual a secante, então 1 sobre cosseno ao quadrado de x vai ser secante ao quadrado de x. Então, outra fórmula. Essa nem vou colocar no resumo, né? Acho que não é tão importante, mas eu posso encontrar usando as regras do quociente. A regra do quociente eu posso encontrar todas as outras, a derivada de todas as outras funções trigonométricas. Passo a usar a regra do quociente. Então, todos aqui, não vou colocar no resumo, enfim. A gente não vai precisar muito. Agora uma regra muito importante, a regra da cadeia. Suponha que eu tenha uma função, a minha f vai ser raiz de x ao quadrado mais 1. Então é uma função composta. Posso chamar assim, a função é como se fosse f de u é raiz de u, e u é igual a uma outra função chamada g de x, que é igual a x ao quadrado mais 1. Então é uma função dentro de outra função composta.
como é que eu calculo a derivada de uma função composta? A regra, né, chama regra da cadeia, porque a ideia é você derivar a função em relação a u e depois ele derivar em relação a x e fazer o produto dessas duas derivadas. Fica mais simples, olha, aqui na definição mesmo. Aqui tem duas formas da gente escrever, né? Na notação padrão, né? E a notação de Leibniz. Na notação padrão, eu tenho a função f de x, é uma f da g de x, né? Função composta. Qual vai ser a derivada dessa f maiúsculo, né? Essa f maiúsculo linha de x? Vai ser f minúsculo, né? F' de g de x vezes g' de x. Essa é a regra na notação padrão. Na notação de Leibniz, dy dx vai ser dy du vezes du dx. Eu gosto muito da notação de Leibniz, mas ambas, né, das duas formas que a gente consegue resolver. Eu vou colocar isso também lá no resumo, que é muito importante. Opa. Vou fazer o seguinte, está ficando poluído aqui, deixa eu colocar separado aqui. Então. Tava tentando organizar aqui, deixa eu ver se consigo. Ah, tá, é aqui. Tranquilo, deixa eu só colocar uma corzinha aqui, beleza. Regra de derivação, né? Então tenho essas regras e agora a regra da cadeia também. Então vamos lá, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Regra da cadeia. Esse exemplo aqui, né? Encontre a derivada se a função é raiz de x ao quadrado mais 1. Então, como eu usei lá, né? Eu vou criar a função f de u, que é raiz de u, e a g de x é x ao quadrado mais 1. Eu vou derivar a f de u. Então, vai ser f' de u, usando a regra da potência. Eu encontro que essa derivada da f de u vai ser 1 sobre 2 raiz de u. A derivada da g, o g' de x vai ser 2x. Agora só é calcular o produto dessas duas derivadas. Só que eu vou substituir o u por x ao quadrado mais 1. Então vai ficar a derivada, o resultado vai ser 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1 vezes, tudo isso, vezes 2x. Então lembrem aqui, né, x ao quadrado mais 1, eu não posso deixar u, né, porque lá no enunciado a função é f de x, né? Então eu tenho que substituir de volta lá o x ao quadrado mais 1. Eu posso simplificar, né, 2 por 2 dá 1, posso cortar, e aí vai ficar x dividido por raiz de x ao quadrado mais 1. Tem outra forma de, usando a outra notação também, né, posso resolver, mas eu achei que ficou bem tranquilo aqui, mas eu posso resolver também de outra forma. Mas o resultado é o mesmo, né? Acho que essa aqui eu prefiro, né? Parece mais preciso aqui, né? O f, eu chamei o y de raiz de u e o u de x ao quadrado mais 1. Então a minha f' de x vai ser dy du dividido vezes du dx. Dy du é 1 sobre 2 raiz de u e du dx é 2x. Então só multiplicar e depois só substituir o u, né, pelo valor de x ao quadrado mais 1.
Então eu resolvo também. Ok? A regra da cadeia é muito útil, a gente pode usar bastante. Principalmente, né, uma das aplicações, né? A gente já aprendeu que a derivada de e elevado a x vai ser e elevado a x. Bem fácil. A regra da cadeia permite encontrar a derivada de a elevado a x. Né? Agora, é uma função exponencial, né, que a base não é mais e, é uma base qualquer, a. Lembrando que aquele e é 2,71, né, um número, uma dízima não periódica, um número irracional. Então, como é que eu calculo a derivada de a elevado a x? Eu vou usar, né, a regra cadeia e vou também vou usar o fato de que o número a qualquer, ele vai ser igual a e elevado a ln de a. Então, deixa eu vou até colocar isso no quadro aqui. Fica mais... Vou compartilhar aqui. Então, o número a vai ser igual e elevado a ln de a. Na verdade, esse número a também vai ser... posso até mudar a base, né? Para talvez ficar mais fácil de entender. Professor, o que é LN? Então, É logaritmo? isso é o O que é? logaritmo. Eu vou... Neperiano? Isso, tá. Boa pergunta aqui, né? Então, o logaritmo na base 2, por exemplo. Deixa eu mudar a base aqui. O a vai ser igual... Então, nessa parte de baixo aqui agora, né? Vocês estão vendo. A vai ser igual a 2 elevado a logaritmo de 2. Aliás, logaritmo de a na base 2, certo? Essa é a função logaritmo. A gente vai ver daqui a pouquinho ela, né? Com calma, mas... o que significa, né? Então, vamos quebrar isso mais, né? Deixar isso mais claro. ln... Vou colocar aqui. ln de a... Peraí, deixa eu melhorar aqui. ln de a é igual ao log de a na base e. Okay? Então, vou separar isso aqui, né? Opa. O que é... Agora vamos bem básico agora lá, né? Basicão do log. Deixa eu ver aqui. Quem é o logaritmo de 1 na base 2? Alguém sabe? Qual é o número que elevado a 2 dá 1? Isso. Então aqui a pergunta é que número... Vou colocar um tracinho aqui que eu preciso desse número. Que é elevado a 2... Peraí, na verdade implica, né? Esse log... a ideia aqui vai ter um número que é elevado a 2. O resultado vai ser 1. Que número eu coloco aqui? Nesse meu tracinho, ao invés de tracinho, né? Vou botar interrogação melhor, né? Peraí, fica mais claro. Opa, peraí. Vou apagar aqui, é melhor. Que número elevado... Aliás, que número eu posso elevar ao 2? 2 elevado a que número? Interrogaçãozinha aqui. Vai ser igual a 1.
Alguém sabe? Zero. Ah, tá, colocaram lá. Eu não tava vendo. Beleza, é zero, exatamente. Ok? Então, na verdade eu tinha que afastar. Vou selecionar aqui, né? Deixa eu só afastar. Então a ideia do logaritmo é essa. O número. Deixa eu pegar a borracha aqui. O número zero, né? 2 elevado a zero vai ser 1. Então logo o logaritmo de 1 na base 2 vai ser zero. Ok? Então isso significa isso aqui, tá? Tranquilo? Então, deixa eu só pegar um outro exemplo agora. Só um minuto. Para que... Ah, tá. Acho que foi o zoom aqui que é... Mas vocês estão vendo, né? Estão conseguindo ver a tela? Ok. Então, expliquei um pouco sobre o logaritmo. Agora eu vou tentar, né, chegar nesses dois... Essa igualdade aqui. Tentar explicar isso aqui. Vou dar outro exemplo aqui, peraí. Log 8. Quem é o log de 8 na base 2? Aí eu tenho que pensar... Responda aí no chat, né? Que número elevado a... Né? Que 2 elevado a esse número, que é interrogação, vai ser 8. 3. 3, perfeito. Então vou apagar aqui meu interrogação. Então achei 3. Certo, 3. Beleza? Tá, acho que agora eu consigo, né, chegar aqui onde eu queria, né? Vamos lá. Supõe aqui que eu tenho o número 2. Eu vou levar ele a log de 2 na base 8. Que número é esse aqui? Vai ser 2 a terceira, não é isso? Que eu acabei de descobrir que log de 8 na base 2 é 3. Então isso aqui é isso que é igual a 8. Vocês concordam aqui? Agora entendi ali a... Certo. Então agora, suponha o número A agora, né? Agora tem o número A. Isso. Número A. Eu vou... Peguei o número 8 aqui, né? Vou pegar agora o número A. Então eu tenho aqui o log... Deixa eu ver aqui. Log na base 2 de A. Se eu fizer isso aqui, isso vai dar quanto? A, né? Então, para qualquer número. Então, isso que eu coloquei aqui. Agora, se eu mudar a base para E, isso também continua sendo verdade. Então, o número A vai ser E elevado a ln de A. Então, é isso que eu queria que vocês aprendessem. Que a gente vai precisar... Qual é o nosso objetivo? A gente vai precisar para calcular se eu tenho a função f de x igual a... Peraí, faltou igual, né? F de x igual a elevado a x
Opa, A elevada, né? Desculpa aqui. A elevado a x. Quem é a derivada, né? Quem é filhinha de x? Essa é a nossa grande pergunta. E é meio complicado, né? Calcular isso aí. Mas a gente, usando esse fato aqui, a gente vai... O que a gente vai fazer, né? Peraí, vai pegar esse é o nosso objetivo, mas o que a gente vai fazer... Deixa eu apagar aqui. A gente não vai direto para ele. A gente primeiro vai substituir esse A. Vai pegar esse A e substituir por E ln de A, que é a mesma coisa. Então os matemáticos tiveram uma ideia aí, né, para sair desse problema. Então é isso que a gente está vendo aqui. Então, voltando aqui para o slide. Então eu vou substituir A por E ln de A. Então A elevado a x vai ser E ln de A, que é igual a A, né? Elevado a x. Isso eu posso... Existe uma propriedade... mais uma coisa que eu tenho que explicar aqui, né? Tá lá na revisão de álgebra, uma lei das potências que eu mostrei lá. Tem um material lá de álgebra. Se eu tenho x elevado a x elevado a elevado a b, isso é igual a x elevado a que multiplica b. Ok, então eu vou fazer uma linha para separar aqui a tela. Então o que eu quero resolver? Eu quero derivar a elevado a x. Então eu já sei que a elevado a x é igual a e elevado a ln de a elevado a x. Porque o a é igual a e ln de a. Agora, usando essa propriedade aqui, quem vai ser e ln de a elevado a x. Então, do mesmo jeito que eu usei aqui essa propriedade, eu posso usar aqui. Isso vai ficar e que multiplica, aliás, e elevado a ln de a vezes x. Então agora eu expliquei desse passo daqui para cá, ok? Então agora eu vou até apagar aqui, já sei onde na verdade o que eu fiz, eu transformei a elevado a x em e elevado a ln de a vezes x. Isso é muito mais fácil de derivar. Basta eu já usar a regra da cadeia. Então a regra da cadeia me diz o seguinte: eu quero derivar a elevado a x em relação a x, então dax dx, isso vai ser igual ao que? Vai ser igual a derivada de e elevado a ln de a vezes x. Deixa eu só fazer uma letra melhor aqui. Ln de a vezes x, que é um L, dx. Isso vai ser igual ao que? Pela regra da cadeia, eu vou derivar primeiro a função exponencial. Quem é a derivada da exponencial? Que é a função de fora, né? Isso vai ser a própria exponencial. Lembra que eu falei lá? A derivada mais fácil que existe, exponencial, que a derivada é ela mesma. Isso aqui vezes a derivada agora da função de dentro, né? Que está dentro lá. Então vai ser isso vezes a derivada de ln de a vezes x. Deixa eu afastar aqui. Opa. Afastar um pouquinho aqui para caber, né?
aqui. Deixa eu melhorar então agora. Então isso, a derivada da exponencial, a função de fora, vezes a derivada da função que está dentro, que é ln de a, vou colocar entre parênteses aqui, vezes x dx. Ok? Então vamos... Quem vai ser essa derivada de ln de x? Lembrando, se eu tenho uma função f de x igual a ax, f' de x vai ser a derivada, né? Então a mesma coisa se eu tenho uma g de x que é igual a ln de a vezes x, quem vai ser a g', a derivada, vai ser a ln de a. Ok? Só melhorar a letra aqui. ln de a. Ok? Então essa derivada aqui vai ser ln de a. Então vai ficar e elevado a ln de a, entre parênteses, né? Vezes x vezes ln de a. Eu posso ainda melhorar, né? Simplificar. Então, e elevado a ln de a, falei desde o início aqui, né? Isso é igual a a. Então vai ser a elevado a x que multiplica ln de a. Então essa é a fórmula, né, da derivada de a elevado a x. Vai ser a elevado a x vezes ln de a. Ok? Voltando para o slide, mostrei aqui a fórmula, como encontrar a derivada de a elevado a x. Vai ser a elevado a x vezes ln de a. Eu demonstrei como é que a gente encontra essa fórmula. Ok? Não preciso colocar lá no resumo, não é uma fórmula muito importante para a gente, mas é bom saber que essa fórmula existe. Em geral, essa fórmula é regra geral, né, mas suponha que a seja igual a 2. Então aqui eu vou ter, só substituir nessa minha equação 5. Então a derivada de 2 elevado a x vai ser 2 elevado a x vezes ln de 2. Ok? Exatamente isso que está aqui. E lá atrás eu dei essa estimativa que o ln de 2 era mais ou menos 0,69, está nos slides lá atrás, né? E de fato, se eu calcular o ln de 2 vai dar 0,693147, enfim, vai dar aproximadamente aquele valor que eu estava estimando. Então, aí eu comecei a falar sobre a regra da cadeia, por que tem esse nome, né? Como se fosse uma corrente, né? Em inglês, chain rule. Porque se eu tenho, por exemplo, três funções, y igual a f de u igual a g de x e x igual a h de t, onde f, g e h são funções deriváveis, então para calcular a derivada de y em relação a t, eu vou usar duas vezes a regra da cadeia. E aí vai ficar uma corrente, né, bem grande aí. Então, por isso tem o nome regra da cadeia, a regra da corrente em inglês, né, chain rule. Como demonstrar a regra da cadeia? Aí foi a parte que eu falei que não vou falar muito. Vou passar rapidamente aqui os slides, porque o mais importante para a gente é saber usar a regra da cadeia e não demonstrar ela, né? Então essa aqui é a demonstração. E agora vamos para a derivação implícita, que é... Para que serve derivação implícita? Quando eu não consigo escrever a função y igual a x, né, a f de x lá, né? Separar o que é y, o que é x, né? O y fica de um lado, x do outro. Não consigo fazer essa separação facilmente algumas vezes. E para isso para eu derivar essa função, eu preciso usar, né, essa regra da derivação implícita. Aqui tem alguns exemplos. Função que seja
explícita. É y igual a raiz de x ao cubo mais 1. Isso aí está bem separado, né? O y, você sabe exatamente quem é o y. Ou também y igual a x vezes seno de x é a função que está bem clara, que está claramente definida. Então, em geral, y igual a f de x. Algumas funções, no entanto, tem uma relação não tão fácil da gente ver. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, eu não consigo... Dá para isolar, né? Aqui o y... No número, a equação 1 é mais fácil um pouquinho. Mas na equação 2 é bem complicado. Isolar aqui o que é y e deixar y igual a alguma coisa. Então, vamos ver o primeiro caso 1. Também vai ver o gráfico. E depois o caso 2 aqui. No caso 1... eu vou passar, né, o x ao quadrado para o outro lado, né, passa subtraindo, né, rigorosamente seria subtrair x ao quadrado dos dois lados, e aí vai ficar, depois eu tiro a raiz, né, do y, e aí vai ficar y igual a mais ou menos a raiz de 25 menos x ao quadrado. No caso eu tenho então duas funções, né, uma f para quando que pega esse valor positivo, né, raiz de 25 menos x ao quadrado, e uma g que vai ser menos raiz de 25 menos x ao quadrado. No gráfico vai ficar bem claro o que eu estou fazendo, né? Então a função original, na letra A aqui, na verdade nem é uma função assim, né, porque ele não passa no teste da reta vertical. Está lá no material de resumo. Aquele material opcional que vocês deveriam já saber, né, um pouco, e podem lá consultar a qualquer momento. Essa função pode ser representada pela f e pela g, então, ou seja, a parte positiva e a parte negativa. Então é assim que eu escrevo ela de forma explícita, né, essa função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Já a outra função, a outra equação ali, né, a equação 2, essa aqui, ela é mais complicada de você, né, fazer isso aqui. Você não consegue fazer facilmente na mão, né, usando talvez um computador, você consegue. Ela tem um nome específico, é folha de Descartes. Tem aqui o gráfico dela. Uma forma de, né, eu posso fazer, né, 3 funções, né, equivalentes a essa equação, e então eu estou escrevendo ela de forma implícita, e aí o gráfico fica dessa forma. Só que para derivar, né, felizmente, ó, imagina eu derivar, por exemplo, essa equação 2, derivar em relação a y. Eu não preciso isolar o y, ou derivar em relação a x, por exemplo. Não preciso, basta usar uma regrinha, né? Felizmente eu não está nesse slide aqui. Vou usar o método da derivação implícita. Então, esse método, né, vou explicar através de um exemplo aqui, né? Então, isso aqui eu vou mostrar colocar no quadro, né? Fica mais fácil, fazer mais passo a passo. Só um minuto aqui. Vou tirar um pouquinho o fone. Tá. Vou pegar aqui minha caneta. Eu vou só colar aqui a questão. Ok, vamos lá. Então eu tenho essa equação. Quero derivar em relação a x. Então, implícita. Primeiro passo, eu vou derivar os dois lados. Eu vou derivar esse lado e esse lado, né? Os dois lados da equação. Então, derivar em relação a x, né? De um lado, dx ao quadrado mais y ao quadrado dx
igual a D25, para do outro lado, dx. Quem é derivado do lado esquerdo, posso usar aquela regrinha da soma, né? Vai ser dx ao quadrado dividido por dx mais dy ao quadrado dividido por dx, ou seja, dy ao quadrado dx, né? Isso vai ser igual a derivada de 25, uma constante, então vai ser 0. Ok? Então, daqui eu posso progredir um pouquinho mais ainda, né? Quem é a derivada aqui? Dx ao quadrado dx. Alguém sabe? Essa parte aqui. 2x? Isso, 2x. Fica 2x. Agora a parte mais difícil, né? Dy ao quadrado x. Para resolver isso, eu preciso usar a regra da cadeia. Eu preciso usar aqui a regra da cadeia. Certo? Então vai ficar... Vou fazer com bastante, bem passo a passo mesmo, né? Aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui embaixo. Melhor. Dy ao quadrado dx, isso vai ser a derivada de y ao quadrado em relação a y vezes, pela regra da cadeia, né? dy dx. Certo? Isso vai ser igual ao quê? Derivada de y ao quadrado em relação a y. 2y. Isso, 2y. E dy dx... Vou deixar só dy dx mesmo. Okay. Então, isso aqui... Isso aqui eu vou... substituir aqui agora, né? Então vai ficar mais 2y que multiplica dy dx. Isso tudo igual a 0. E agora, o que eu faço? Olha lá o enunciado, né? Encontre dy dx. Agora a parte mais fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver para dy dx, né? Então vai ficar dy, colocar mais. Então dy dx vai ser igual. Eu vou deixar, tenho 2y aqui, né? Vou deixar aqui por enquanto. Vai ficar menos 2x. Então logo posso dividir tudo. Então vai ficar dy dx igual a menos x sobre y. Então, achei a resposta da letra A. Consegui derivar, sem separar, né? Tá tudo aqui misturado ainda. Mas para isso eu usei a regra da cadeia. Que eu não tinha uma equação assim, y igual a alguma coisa, né?
f de x. Eu não tinha isso aqui, certo? Mesmo assim eu consegui derivar. Então o poder da regra da cadeia, tá? Facilita muito a nossa vida. Agora a letra B. Opa, deixa eu... Professor, Oi. às vezes a gente complica muito a nossa cabeça aqui. Por exemplo, eu já tinha achado o resultado tanto o valor de x quanto o valor de y. O x é 1 e y é 5. A gente faz tudo isso para chegar numa outra forma que no fim não resolve, não deu a resposta, né, do valor de x e valor de y, né? Aqui a pergunta é a derivada, né? Aqui a pergunta É derivada. Isso, eu achei aqui a derivada em todos os pontos dessa equação. Tá. Que vai ser sempre menos x sobre y. Isso, aí você pega qualquer número, qualquer ponto dessa, né? Pega um ponto qualquer, você Certo. substitui o x e o y, você acha a derivada. Qualquer valor que eu dê para x, o y está... Isso. Isso vai dar uma reta. Ó, Vai não, dar uma reta. deixa eu fazer o gráfico aqui, eu acho que vai facilitar a vida de vocês. Tá. O que é né, esse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25? Isso vai dar... Isso vai dar uma circunferência... Não, ficou oval, peraí. Deixa eu tentar fazer aqui bem... Aqui. Isso é uma circunferência de raio 5, que é o eixo x, que é o eixo y. O que a questão pede na letra A? Ele quer a derivada disso aqui, a inclinação em todos os... para todos os x e y dentro desse círculo. Só que na letra B ele pede no ponto 3 e 4. Então x é 3, mais ou menos aqui, y é 4, mais ou menos aqui. Então dá esse ponto aqui, vou colocar aqui bem certinho, 3 e 4. Só ajeitar esse 3, ficou pequeno demais. Então nesse ponto 3 e 4, qual é a inclinação aqui? Qual é a derivada aqui? Essa é a pergunta, né? Como é que eu faço para achar essa derivada? A derivada é a tangente, tá? Isso, a tangente. Qual vai ser essa derivada? Eu já sei qual é a derivada. Eu tenho a fórmula aqui, ó. Basta eu substituir. Então a letra B... Peraí, deixa eu voltar, apagar. Eu vou fazer a letra B aqui desse lado para ficar... Opa, desculpa, aqui. Para ficar... Eu ia fazer lá embaixo, mas vou fazer logo aqui. Deixa eu apagar só isso aqui, para ter mais espaço. Deixa eu separar aqui um espaço. Então, da letra A, eu achei, que aqui é a minha letra A, né? Letra A, eu achei a derivada. Agora na letra B, basta eu substituir, né? Então a minha derivada, a minha dy dx vai ser igual a menos x sobre y. Então naquele ponto ali, no ponto 3, 4, a derivada vai ser menos 3 quartos. Ok? Deixa eu só melhorar a letra aqui. Esse D não ficou legal. Não é menos 3, 4? Isso, exatamente. Isso. Isso aqui, essa é a resposta da letra B. Menos 3 quartos. Ok? Ficou claro agora? Ficou, entendi. Obrigado. Tá, ok. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para os slides. Então aqui tem tem a resolução também. Parecido com como eu fiz.
E aí dá menos 3 quartos. E até eu posso achar a equação da reta, se eu quiser também. Eu já tenho a inclinação, eu tenho o ponto, basta substituir aquela equação, tal, e eu encontro. Aí, como eu falei, né, a derivada, eu ia falar hoje ainda, né, a derivada da função logarítmica. Então, vocês estão lembrados da função logarítmica, é o inverso da exponencial. Tem esse formato aqui para várias bases aqui e, deixa eu ver aqui, base 5 é essa rosa aqui, né? Logaritmo de x na base 5. Enfim, tem vários logaritmos aqui. Então, qual vai ser a derivada dessa função log aqui? Já está aqui, né, a resposta. Então, a derivada da log de x na base A vai ser 1 sobre x ln de A. Então, aí tem a demonstração aqui. Eu uso derivada implícita para fazer essa derivação. Deixa eu colocar de volta o fone aqui. Acho que tem muito barulho lá fora. Tá. Então, usando aí para isso que serve a derivação implícita, para eu poder calcular essa derivada aqui, uma das aplicações, né, da derivação implícita. Então, derivando implicitamente a equação em relação a x, eu encontro, né, a resposta aqui, tá? Então, basicamente, isso aqui, né? Em geral, né, se eu substituir a base, né, ao invés de ser a base A, na base E, então log de x na base E é igual a ln de x, certo? Então, calculando a equação, eu tenho que a derivada de ln de x vai ser igual a 1 sobre x. Essa fórmula também é importante. Eu vou colocar lá no resumo. Só. Opa. Vou colocar por aqui. Depois eu organizo melhor aqui meu resumo. Tranquilo? Então, vou voltar aqui para os slides. Então, derivada da ln de x é 1 sobre x. Também não é fácil, também não é difícil, né? É fácil memorizar essa equação. Então, prosseguindo, um exemplo aqui, né? Derive ln de x ao cubo mais 1. Aqui eu preciso usar a regra da cadeia, né? Tem uma função composta aí. Então, usando a fórmula da regra da cadeia, eu vou derivar primeiro a ln, né? Então vai ficar ln de u, chamo x ao cubo mais 1 de u, então vai ficar 1 sobre u vezes du dx. Aí depois eu substituo u por x ao cubo mais 1, então vai ficar 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes a derivada de u em relação a x mais 1, derivada de u, então vai ser 3x ao quadrado, que é usando a regra da potência mesmo. Então, eu consegui derivar. É bem simples essa derivada aqui. Agora, outro exemplo, né? Encontrar a derivada de ln de seno de x. Vou usar também a regra da cadeia. Vou chamar seno de x, né? Aqui nem chamei de u, né? Só já derivei direto aqui, né?
derivada de ln vai ser 1 sobre seno de x, que é 1, vezes a derivada de seno, que é cosseno. Então vai ficar seno sobre cosseno, que é igual a cotangente. Enfim, mas poderia colocar também cossenos de x sobre seno de x. Ok? E para finalizar essa parte, eu vou falar sobre o número e, né, rapidamente. Como encontrar esse número e, né? A gente usou bastante, né, o logaritmo na base e. Para isso a gente usou essa ideia da derivada. A derivada da função ln de x vai ser 1 sobre x. Logo, quem vai ser a derivada, né, o f' de 1. Só substituir aqui, né, o f' de 1 vai ser 1 sobre 1, então vai dar 1. E fazendo isso eu consigo uma fórmula para o número e, como um limite. Para isso eu vou usar a definição de derivada. Então f' de u, usando a definição de derivada, é f de... né, vai ser o limite quando h tende a zero, de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Eu posso aqui substituir o h pelo x, certo? Só para facilitar aqui as contas. Próximo passo, substituir a função agora, né? No passo anterior tinha f, né? F de 1 mais x menos f de 1. Substituir agora pela função ln, então vai ficar ln de 1 mais x menos ln de 1. Quem é ln de 1? Responda aí no chat. Alguém sabe? É ele mesmo, né, professor? Vamos, deixa eu mostrar aqui o quadro. Opa, passei direto aqui, peraí. Aqui eu estava revisando essa parte aí, né? Deixa eu botar só aqui embaixo, que interessante aqui embaixo. Opa. Isso aqui. Vamos lá. Eu quero o log... Opa. Log na base e de 1, né? Aqui eu estou interessado de 1, que é o log na base e de 1, que eu vi lá que vai ser o número e elevado a um número, eu não sei qual é, vai dar 1. Que número eu preciso elevar o e para que o resultado dê 1? Zero, exatamente. Então isso aqui é 0, tá? Então ln de 1 é igual a 0, ok? Então voltando aqui para então esse ln de 1 some, é 0, ok? Então vai ficar o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x vezes ln de 1 mais x. O próximo passo que eu vou fazer tem uma propriedade do logaritmo. Quem tiver com dificuldade de logaritmo, eu recomendo até dar uma olhada no material que eu coloquei lá, opcional de funções. Lá vai ter as propriedades. Eu vou revisar só essa propriedade aqui. Deixa eu pegar aqui. Então essa a propriedade de logaritmo. Opa. Serve para o ln também, né? Se eu tenho a que multiplica ln de b, isso vai ser igual a ln de
b elevado a a. Okay? Propriedade lá dos logaritmos. Nesse caso eu tenho... Nesse caso aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. 1 sobre x que multiplica ln de 1 mais x. Então isso vira ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Ok? Então esse é o próximo passo. Vou voltar aqui para o slide. Então é isso que eu fiz. Então para a última linha aqui, vai ficar então limite de ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero. E toda essa derivada, né, é derivada é o f' de 1, que eu estou calculando, e que eu já sei quem é. É 1. Certo? Então, eu sei outros fatos que eu vou usar também, né? Eu vou usar esse fato aqui. Então, e é igual a e elevado a 1. E dessa equação de cima, eu posso substituir 1 por esse limite. Então, substituir 1 por o limite, fica e elevado a esse limite aqui. E o que eu posso fazer também, usando aqui propriedade do limite. Vou usar aqui uma propriedade do limite. Então, qual a propriedade que eu estou usando? O número e elevado a um limite vai ser igual ao limite de e elevado, né, ao ln ali. E aí eu posso eliminar, né, esse eln, né, é uma função a exponencial elevado a ln, que é a inversa dela. Então o resultado vai dar 1 mais x elevado a 1 sobre x. Certo? Então o número e vai ser igual a esse limite aí. É o número 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x se aproxima de zero. E assim nós encontramos o número e, finalmente. Certo? Então ele é muito útil em finanças. Não sei se alguém já teve experiência de calcular juros compostos. Se você olhar lá, a fórmula é bem parecida com essa aqui. Só que no caso dos juros compostos diariamente, se a taxa de juros ela é composta diariamente, eu tenho posso aproximar pelo número e, função exponencial. Por isso que a gente, né, não é bom fazer dívida. Isso não é bom fazer dívida. São juros compostos, e principalmente se fazer uma dívida que for juros compostos diariamente, então sua dívida vai crescer muito rápido. Okay? Aqui é um exemplo que ilustra, né, esses valores aí, né, para vários valores de x, quanto mais x se aproxima de zero, mais esse 1 mais x elevado a 1 sobre x se aproxima, né, desse númerozinho e, né, que é quando x tende a zero, né, é o valor do e, que é a forma de calcular. E é o gráfico dessa função que ajuda a calcular o número e. Está aqui no lado esquerdo. Ok? Então é isso. Essa é né, a fórmula. Na verdade, essa aqui, né, é mais usada na área de finanças. Quando eu substituo 1 sobre x por n. Fica mais simples, né? E aí, invertir, né? Quando n tende ao infinito agora, né? Quer dizer que para n ir para o infinito, 1 sobre x, né, o x tem que ir para zero. O x tem que ficar pequeno. Que aí 1 sobre x vai para o infinito. Então, só invertir aqui, né, o n e tal, para calcular. Então, não fica mais 1 mais x, fica 1 mais 1 sobre n.
que aí só fiz a substituição. Então a fórmula 6 é essa que é usada bastante na área financeira, assim, para aproximar a taxa de juros e tal, através disso aí. Então esse é o número E. Então agora eu vou começar a falar um pouco sobre as aplicações. Deixa eu aumentar aqui as aplicações da derivada. Então, para que serve derivada? A gente pode achar valores máximos e valores mínimos. A ideia aqui é otimização, encontrar a melhor maneira de fazer alguma coisa, certo? Então, para isso eu preciso derivar, usar a derivada e tal. A ideia é o seguinte: você tem um problema e você cria uma função. E essa função meio que está, né, semelhante ali ao seu problema ali, e o valor máximo ou mínimo da função vai dar um resultado ótimo ali do seu problema, como resolver o seu problema, né? Então, e o que quer dizer máximo e mínimo? Então, no gráfico é bem simples, né? Então, nesse gráfico aqui, o máximo da função é no x igual a 3 e o valor da função é 5, né? Então, f de 3 é igual a 5. Também aqui tem um valor mínimo da função, que é quando x é igual a 6. Então, f de 6 vai ser igual a 2. Então, esses são os valores máximos e mínimos dessa função. Tem um ponto aí, né? Vocês estão vendo. Mas a definição formal mesmo, né, do valor máximo e mínimo vai ser o seguinte, né? Então, se eu tenho um número c no domínio da função, f de c é o valor máximo da função no domínio, se o f de c for maior ou igual a f de x para todo x no domínio. Então, f de c vai ser maior do que todos os outros f de x. Mesma coisa, né, só que trocado, né, a desigualdade se for um valor mínimo. O valor mínimo, o c vai ser um valor mínimo absoluto se o f de c for menor que o f de x para todo x no domínio da função. Tem outro sinônimo para máximo absoluto, que é máximo global. Outra forma também, se falar em geral, né, o máximo e mínimo é chamado valor extremo da função. Então, quando eu derivo, eu consigo usar. Tem uma técnica que eu tem uma função lá, né? Você me dá uma função e você pergunta qual é o valor máximo dessa função. Aí você precisa derivar, usar uma técnica que eu vou ensinar daqui a pouco. E aí você vai achar esse valor máximo ou o valor mínimo. No início, né, a primeira análise, você nem vai descobrir se ele é máximo ou mínimo. Então você achou um valor extremo da função, né? Aí depois a gente consegue identificar se ele é máximo ou mínimo usando também outras técnicas. Aqui são exemplos de valores máximos e mínimos. Alguns são máximos relativos e outros são máximos absolutos. Nessa função, o valor máximo absoluto é na letra D de dado. E o mínimo absoluto é na letra A. Tem esses dois valores extremos da função. Mas eu também tenho valores que são máximos, mas não máximos absolutos. Por exemplo, a letra B de bola, a função atingiu o máximo naquela vizinhança daquele ponto B de bola, né? Não existe nenhum outro ponto maior próximo ali do B de bola. Okay? Então, eu chamo isso de máximo local. Então, num ponto, generalizando agora para um ponto C, a função vai ter um máximo local em C se o valor dela em f de C for maior que o f de x na proximidade do ponto C. Mesma coisa, mínimo local, só que inverte o sinal da desigualdade. Esse é o conceito aqui do máximo e mínimos locais. Então, só repetindo aqui em termos de, né, já mostrei essa gravura. Aqui um exemplo
melhor, quer dizer, na vizinhança, né, fazendo um gráfico, né, fica mais fácil entender, nessa área azul. Então, na área azul existe o ponto K, que é 12. Nesse ponto a função atinge um mínimo absoluto e também um mínimo local. Então, tanto naquela vizinhança azul quanto em toda a função nunca atinge um valor menor do que nesse ponto K. No ponto J existe um máximo local. A função, né, naquela vizinhança azul que está no meio, ela atinge um máximo no ponto J, porém em algum outro ponto a função ela passa desse valor, então não é um máximo global. E também tem um mínimo local aqui no ponto I, que a função atinge esse mínimo nessa vizinhança, nessa azul aqui do lado esquerdo. Okay? Então, e é isso que eu falei, não vou estar repetindo só no slide. Mais um exemplo aqui, né? Essa função, a função cosseno de x, que a gente viu hoje no início da aula, ela assume o valor máximo infinitas vezes. Então ela sempre está subindo e descendo, né? E toda vez que cosseno, né, de 2nπ é igual a 1. Então, cada 2π, 4π, enfim, assim por diante. 6π, nesses pontos ela atinge o máximo, que é igual a 1. E também ela atinge o mínimo em 3π, 5π, né? Quando 2n mais 1 vezes π. 2n mais 1 são os números ímpares, né? Seria isso. A fórmula geral para os números ímpares. E 2n é a fórmula geral para os números pares. Então, 2π, 4π, 6π, 8π, ela atinge o valor máximo, que é igual a 1. E nos números ímpares, né? 3π, 5π, 7π, ela atinge o valor mínimo, que é menos 1. Acho que nem precisa mostrar o gráfico, né? Vocês já viram. Teorema do valor extremo. Esse teorema ele explica se a função é contínua num intervalo fechado AB. Então ela vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto em algum local, né? Então dentro desse intervalo AB. Ou seja, a função é contínua, não tem saltos. Ela sempre vai, e ela está no intervalo fechado, ela está definida no intervalo fechado, ela vai ter um valor máximo ou mínimo absoluto dentro desse intervalo. Então, um teorema importante para a gente analisar, né? Então, exemplos aqui. Essa função é contínua, ótimo, tem duas funções aqui, na verdade. Essas duas são contínuas, elas estão no intervalo fechado AB, então em algum momento elas têm que atingir o máximo e o mínimo. No lado esquerdo, ela atinge um máximo e um mínimo, né? O máximo no ponto C e o mínimo no ponto D, são no meio aqui, né? entre os pontos A e B. No exemplo aqui do lado direito, o ponto de mínimo coincide com o extremo do intervalo aqui, né? No ponto B, e o ponto de máximo é no ponto C. Okay? Então, em algum momento, ela vai atingir máximo e mínimo. Esse teorema garante isso. Mas tem que haver essas duas condições. Né? Por que essas condições são importantes? Imagina que não tenha uma delas. Vou mostrar aqui. Aliás, só esse exemplo, antes de mostrar um exemplo problemático, né? Vamos mostrar a função ela pode atingir o máximo mais de uma vez também. O teorema fala que pelo menos uma vez ela vai atingir o máximo. Aqui, a função aqui do lado esquerdo, ela atinge o máximo duas vezes, em C1 e em C2. Então, isso não contradiz o teorema. Ele diz que vai atingir pelo menos uma vez um valor máximo. Aqui um exemplo, como eu estava falando, né, dos casos problemáticos. Quando a função não é contínua, pode ser que ela não atinja o valor máximo. Então aqui é um caso, acho interessante. A função, se você analisar aqui do lado, a partir do x igual a 1, e for crescendo x, né, a função também vai crescendo, a f de x, até ela chegar próximo de 3. Mas ela nunca vai parar de crescer. Bem interessante esse exemplo.
ela não vai atingir um valor máximo. Por exemplo, você pode pensar assim, 2,9 é o máximo dela. Não, aí eu posso dizer, não, mas 2,99 é o máximo. E aí eu posso dizer, não, o 2,999 é o máximo. E assim você sempre vai achar um número maior, né? Mas nunca ela vai chegar no 3, ela não está definida, né? Ela não chega no valor 3. Acho que é o 1 aqui, né? O f de 1 não é 3, o f de 1 o limite, né, tende ao 3 aqui, o limite da função, quando x tende a 1. Porém, ela nunca vai atingir o valor 3 e ela sempre vai crescer, então ela não vai atingir o máximo. Outro exemplo aqui é uma assíntota também, né? Então, a função, o intervalo aqui não é fechado, né? Tanto para a esquerda a função não está definida, então tanto ela vai se aproximar muito de 1, mas nunca vai chegar no 1, então nunca vai chegar no mínimo, e também aqui do lado direito ela nunca vai chegar no máximo. Então, essa figura 9 que eu estou analisando, né? ela sempre vai crescer até o infinito, porque tem uma assíntota. Então ela não está no intervalo fechado, o intervalo está aberto, ok? Então esse é o problema na figura 9. E na figura 8 o problema é que a função não é contínua, então nem nesses dois casos ela não vai atingir o valor máximo ou mínimo, porque não atende os requisitos do teorema, de ser uma função contínua ou de ser um intervalo fechado. Aqui tem a explicação, né, mas eu já falei, mesma coisa aqui, né, o intervalo não é fechado e tal. Aqui é um exercício para vocês pensarem. Se f for contínua no intervalo fechado AB, então deve existir dois números, m e f, tais que a função está entre m e f, né? F de x é maior ou igual a m minúsculo e f de x é menor ou igual a m maiúsculo para x no intervalo fechado AB. Letra A, né? Fala isso. Letra B. Deve existir valores extremos locais, mas pode existir ou não um valor máximo absoluto ou um valor mínimo absoluto para a função. E letra C. Qualquer ponto de máximo ou mínimo absoluto estaria ou nos pontos extremos do intervalo ou em locais no domínio em que f' de x é igual a 0. Então são três alternativas, qual é a correta? Só uma é correta. Vocês pensem, vou dar 2 minutos para vocês pensarem e responderem aqui no chat mesmo. Então, letra A, B ou C, qual delas está correta? Professor, não tenho certeza, mas é A porque o intervalo é fechado? Letra A. Alguém discorda? Alguém acha que é a outra letra? Letra B ou C? Todo mundo concorda que é a letra A? Eu também iria nessa letra A mesmo, professor. Letra A, né? Ela tá mais parecida. Na verdade, aqui você vai usar o teorema. Esse teorema do valor extremo, né? Esse teorema que a gente viu agora há pouco. Se f é contínua e AB está no intervalo fechado. Opa, então dá para usar o teorema aí, né? Os dois requisitos, a função tem que ser contínua e também o intervalo tem que ser fechado. A letra A afirma que deve existir dois números, m minúsculo e m maiúsculo, tais que a função está menor ou igual
o m está maior ou igual a m minúsculo, menor ou igual a m maiúsculo para x dentro do intervalo. Então essa é uma outra forma de a gente escrever o teorema. Então é a verdadeira letra A. A letra B, ela não dá certeza. Ela afirma também, deve existir valores extremos locais, mas pode existir ou não um valor mínimo, máximo, absoluto. Então ela dá dúvidas, né? Então esse é o problema, não tem dúvida. É com certeza que vai existir um máximo ou mínimo para a função. Okay? E na letra C, na verdade, para quem sabe achar máximo e mínimo, né, poderia pensar em derivar tal, né? Mas aí vocês não viram ainda. Mas a letra C está falso, porque às vezes a função ela atinge o máximo, mas ela não é derivável naquele máximo. Então, assim, eu vou discutir isso na letra C depois, na verdade, não vou nem discutir agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a letra C. Melhor adiar um pouco, né? Esquece que eu falei da letra C. Vamos ver depois. Teorema do valor extremo afirma exatamente, né, que vai existir o valor máximo ou mínimo, mas ela não diz como encontrar esses valores extremos. Então, daí a gente vai usar derivada, enfim, algumas coisas para encontrar esses valores extremos, locais, certo? Por que é interessante usar a derivada, né? Aqui tem uma figura que dá uma dica aí. Quando eu tenho uma função, ela tem um máximo em C e tem um mínimo local em D de dado. Então, como seria a derivada da função nesses pontos? Qual seria o valor da derivada nesses pontos? Esses pontos de máximo e de mínimo. Alguém sabe? Eu não dei a fórmula, né, da função, não sei, só sei pelo gráfico ali, mas pensando na derivada, ela tá até em rosa ali, né, a inclinação da função naquele ponto. Qual vai ser o valor dessa inclinação aí? Qual é essa derivada no ponto C e no ponto D de dado? Responda aí no chat. Alguém? Qual seria a derivada? Zero, né? Aqui, ó, essa inclinação dessa reta rosa é zero, né? Não tem inclinação. Então a derivada da função parece que eu posso, né, derivar e igualar a zero, pode ser que seja uma boa ideia para achar esses pontos extremos. Okay? Então é isso que eu estou falando aqui, né? Parece que nos pontos de máximo e mínimo as retas tangentes são horizontais, e então tem inclinação zero. Então parece o quê? Que nos pontos extremos a derivada vai ser zero, ok? Parece, né? Isso vai ser verdade. O teorema de Fermat, ele vai afirmar o seguinte: se a função tiver um máximo ou mínimo local e se a derivada existir, então a derivada da função em C vai ser zero. F' de C igual a zero. Okay? Então esse teorema ele dá uma dica como achar valores máximos. Se a função for derivável, se a derivada existir, no ponto máximo ou mínimo local, a derivada vai ser zero. Okay? Exemplo. Esse exemplo ele, né, meio que contradiz um pouco, né? Se eu pegar a função f de x igual a x ao cubo, a derivada é 3x ao cubo. E se eu igualar a zero, eu encontro no ponto zero lá, né? Nesse ponto zero a derivada é zero, mas não é nem máximo nem mínimo. E agora, esse teorema
jogo ele fora, não funciona. Porque a ideia é quando eu derivar naquele ponto, no ponto C. No caso, o ponto C aqui é o ponto zero, né? Se a derivada é zero, ali vai ser um ponto máximo ou mínimo. Só que nesse caso, eu derivei igual a zero, mas não encontrei o máximo nem mínimo. Está aqui, né? Não achei o valor extremo. Então, isso é só um alerta, que o teorema ele não afirma que sempre que a derivada for zero, ela vai ter um valor máximo ou mínimo. Ele diz o contrário, se tiver um valor máximo ou mínimo e for derivável, vai ser zero a derivada, ok? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Então o que acontece nesse ponto aqui, existe uma tangente horizontal na função, por isso que a derivada deu zero. Ok? Então, esse é outro exemplo, que o teorema não funciona. A gente já viu que essa função não é derivável em x igual a zero. Essa função f de x igual a módulo de x. Então, a derivada não existe. Então, eu não consigo usar esse teorema. Certo? Então, aqui eu tenho um ponto de mínimo no zero, mas a derivada não existe. Então, esse teorema ele ajuda, mas ele tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, certo? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, o que o teorema afirma? Se a derivada da função naquele ponto C é zero, não necessariamente vai ser o máximo ou mínimo. Certo? E a função também pode ter um máximo ou mínimo, como no caso da função módulo de x, mesmo quando a derivada não existir. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho alguns exemplos aqui, deixa eu ver aqui. Então, eu vou parar por aqui, teorema de Fermat, né? Na próxima aula deixa eu parar a gravação também, né? Na próxima aula a gente continua